Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem numa leitura interpretativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Peço aos irmãos que estão nos acompanhando para abrir aí a sua escritura, e especialmente no livro João, seu Evangelho, no capítulo 3. Nós sabemos que o capítulo 3, ele trata aqui do novo nascimento. E muitos reencarnacionistas acreditam que Jesus teria feito referência ao nascimento contínuo no seu aspecto físico, carnal, nestas passagens, mas nós vamos ver que não é bem isso o que o Senhor afirmou. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Era um homem instruído. Era um homem que tinha um posto de destaque no meio dos israelitas. E ele havia percebido que nas palavras do Senhor ele encontrou muitas respostas que ele não encontrara até então. E ele, apesar de ser um fariseu, que eram inimigos do Senhor, ele se interessou por aquilo que Jesus dizia. Então, para ele não ter que enfrentar a ira dos seus amigos, ele resolveu ir fazer uma visita noturna ao Senhor e conversar com ele a respeito dos ensinamentos. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse introdutório, ele já nos faz aqui perceber que Jesus não era uma pessoa comum, como alguns ramos do cristianismo pretende ensinar. Nós vemos que não era qualquer pessoa que tinha essa condição de mestre, de rabi. O mestre era alguém devidamente credenciado para instruir. E esse mestre, este rabi, ele não foi instruído nas escolas farisaicas. Ele teve uma instrução especial. Nós vemos que a história ela traz uma lacuna onde não se tem notícias do que aconteceu com o Senhor nesse período entre os 13 anos e os 30 anos, quando ele aparece para desempenhar a sua missão crística, a sua missão messiânica. O Senhor, mesmo sendo o Senhor, ele também precisava despertar, tomar posse
do conhecimento e das coisas que ele teria de fazer, de realizar. É interessante que Nicodemos, ele era um homem que tinha um relacionamento muito intenso com os sacerdotes, com os doutores da lei e tal, e ele reconhece ali no Senhor alguém que estava altamente credenciado. Por isso, ele diz: sabemos que és mestre. Eles sabiam que ele era um mestre diferente dos mestres que eles conheciam. Havia um agravante na figura do Senhor. Ele fazia sinais como nenhum outro profeta havia feito ao longo de toda a história. É certo que alguns profetas fizeram sinais também, e até parecidos com coisas que o Senhor fez, mas com tal frequência e intensidade ninguém fez. Por isso, mesmo não concordando com os ensinamentos do Senhor, eles sabiam que havia junto dele um poder, que ele tinha dons que os mestres, os profetas, as pessoas comuns não possuíam. E por isso ele faz aqui esse reconhecimento. Não é possível que alguém que faça as coisas que tu fazes não esteja com Deus. Não é possível. Então esse homem, ele ficou profundamente tocado pela figura do Senhor. Jesus parece não se importar muito com as colocações que Nicodemos faz a respeito dele. Era muito comum, porque ele não dava qualquer importância para a pessoa dele, para o que dissessem a seu respeito. Ele começa ali a falar sobre um ensinamento que aparentemente Nicodemos não havia perguntado para ele. Ele disse assim no versículo 3: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele coloca uma condição para que você veja e entre no reino de Deus, apontando que seja indispensável nascer novamente. Logo correram para dizer: olha, isso aí é reencarnação. Nicodemos, nós sabemos que na época de Jesus havia um pensamento bem simples sobre nascer de novo, sobre a alma voltar a nascer como um outro personagem. Já havia, na época de Jesus, um conceito comum, embora bem simples, acerca do renascimento da alma como um novo personagem, que é a lei geral da criação. Todas as coisas vivas estão em constante movimento de nascer, viver, existir, morrer fisicamente, nascer de novo. Todas as coisas vivas obedecem este ciclo, obedece esta lei, é uma lei da natureza. O renascimento contínuo é uma lei da natureza, para que as almas e os seres vivos, criados por Deus, possam acompanhar o movimento geral
de aperfeiçoamento da criação de Deus. Olha a grandiosidade deste universo que os cientistas hoje estão percebendo com seus telescópios, os seus estudos, as suas investigações. É muito grandioso. Não parece lógico que nós sejamos habitantes desse universo? Não parece inteligente que Deus gostaria que os seus filhos pudessem acompanhar o aperfeiçoamento de tudo, de todas as coisas, para que eles possam ver como a obra do Senhor foi maravilhosamente projetada e desenvolvida e executada por Ele. Para quem? Para nós que somos os seus filhos. Por esta razão, irmãos, nós precisamos começar a dizer com todas as letras que nós fomos feitos para viver, não para morrer. Morremos, é verdade, mas isso faz parte do ciclo criativo. Morre o corpo, apenas o corpo se desfaz, volta a ser pó. A alma volta para o universo divino. É isso que diz o Eclesiastes. A seguir, a alma retoma novamente o seu destino, voltando a viver e animando um outro personagem, mas carrega consigo os seus valores, a sua sabedoria, inclusive os seus defeitos. Porque, de outro modo, ela não seria alma, não seria um ser que é criado por Deus para viver no universo que está em constante transformação. E por causa desse estado primitivo, primário da criação, desses primeiros tempos da criação, é que nós vivemos envolvidos também neste atraso. Daí não conhecermos direito Deus, não termos conhecimento da ciência maravilhosa dele, das coisas que estão além do mundo que vemos, mas estão lá, porque tudo saiu dali. Todas as coisas. Nós vamos saber disso. Daqui a pouquinho estamos morrendo fisicamente, vamos voltar para passar uma temporada no outro lado, e com certeza lá compreenderemos de uma forma mais justa o que se passa. Veremos a obra de Deus, com toda certeza. Entenderemos melhor os eventos da vida. Nicodemos, ele tinha uma ideia sobre nascer de novo. Então ele pergunta assim para Jesus: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Se Jesus quisesse falar de reencarnação, ele aproveitaria essa oportunidade. Explicaria que a alma entra novamente num corpo, mas ele não entra no ventre da mãe depois de velho. Morre o corpo velho e a alma entra num outro corpo gerado de mulher. Num outro corpo. Para animar aquele personagem, um novo personagem. Se Jesus quisesse falar sobre o renascimento da alma físico, com certeza ele aproveitaria essa oportunidade. Mas o que ele faz? Ele parece não se importar muito com o que Nicodemos está perguntando, embora ele comece a falar de um nascimento que é pouco conhecido das pessoas e dos estudiosos, que é o nascimento da alma, o renascimento dela, que não tem nada a ver com o renascimento corporal. São coisas distintas. Um é o renascimento da alma num novo corpo. O outro é o renascimento da alma porque ela foi contaminada com a morte primordial, quando ela rompeu com Deus. Sabe lá o episódio do Éden? É aquilo. Rompeu com Deus. E aí veio embora para poder existir. Mas trouxe consigo a morte primordial. Morreu.
precisa voltar a viver. Senão, ela seguirá morta, desconectada da mente de Deus, desconectada da mente divina. E aí a sua vida vai ser de infortúnios, de desgraças. Os intervalos entre uma vida e outra serão de sofrimento. Por quê? A alma não tem vida, ela não tem a luz de Deus. Não tem a luz de Deus, irmãos. O que é ter a luz de Deus? É estar conectado na fonte do saber, da sabedoria, da felicidade e de todas as coisas maravilhosas. Jesus diz assim, olha, versículo 5, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer nascer da água? Algumas pessoas pensam, eu vou me batizar e tal. Tudo bem, até é compreensível que seja assim entre os cristãos. Enfim. O batismo dos cristãos é muito parecido com o batismo que já existia na época de Jesus. Tanto que Jesus se batizou nas águas no Rio Jordão. Ninguém se importa com o que disse João, que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito, não com água. Os discípulos de João seguiram batizando nas águas. Estão aí até hoje, são as mesmas almas. Estão aí divulgando as suas doutrinas, dizendo que é necessário o sujeito entrar na água para poder se banhar e se livrar do pecado original. Amém. Somos livres, democracia e tal, etc. Tudo bem, isso tudo vai passar, é questão de maturidade. São almas que não sabem muito bem o que é o batismo do Espírito. E batismo do Espírito não é você receber Espírito, não. É quando se estabelece a comunhão da tua mente com a mente do Criador, por meio do enviado que é Cristo. Se cremos nele, a conexão se estabelece. Isso acontece pelo poder do Espírito. É o Espírito, ele que faz de novo a conexão entre a sua mente e a mente divina. É claro que há um tempo para todas as almas. Umas almas, elas chegam primeiro, porque elas nasceram primeiro, não é porque elas são melhores do que as outras almas. As outras almas só não têm tanta experiência quanto elas. Então, há essa diversidade de experiências que determina a pouca ou maior maturidade da alma para as coisas de Deus, o interesse da alma pelas coisas do eterno Deus. Então é preciso nascer da água. O que é a água? As Escrituras falam em diversas passagens que a água é a palavra de Deus. Jesus, ele disse, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, uma fonte viva de águas nascerá no teu ventre. De águas vivas, que permanecerá para sempre. Ora, do que ele está falando? Será que é de água, da água do rio? É claro que ele não está falando disso. Ele está falando da palavra que nos é revelada. Não só da palavra que nos orienta a vida de relação, mas também dos mistérios, do conhecimento, da sabedoria, da ciência de Deus, daquilo que nós não vemos, mas que nós podemos e devemos buscar investigar com o nosso pensamento. É um mundo abstrato, você não tem como entrar lá com os instrumentos da ciência. Esse é um mundo que tem os seus próprios instrumentos.
Não é qualquer um que entra lá. Né? Tem que ter tempo, experiência, esforço, condições mínimas para você poder entrar nos portais da sabedoria. É assim que funciona. Ah, ainda não tem maturidade. Tudo bem, segue fazendo tricô, não tem problema. Vamos em frente. Tá bem? Vamos em frente, aguardando. As vidas se sucedem. Um dia você chega lá. Um dia você vai entrar nas portas da sabedoria e perceber que há uma coisa maravilhosa, infinita, que está diante de nós. E que todos nós podemos ter acesso. Basta querer ter, e ter condições para isso. Tá bem? Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, não pode fazer parte da nova civilização. Pode parecer aqui que ele está falando do reino que fica no céu. Não é verdade, não tem base alguma nas Escrituras para dizer que o reino de Deus é nos céus. No Antigo Testamento, nós temos várias revelações que apontam que o reino de Deus é na terra. E a lógica de tudo, seria estranho que nós fôssemos criados para viver com Deus. Ficaríamos lá, vivendo com Ele. Aliás, nem precisaríamos ter sido criados, porque nós não iríamos perceber nem a nossa existência. Estaríamos já no seio de Deus. Então é evidente que nós fomos criados para viver na terra. Nós, aqui nesse mundo, porque somos habitantes desse mundo. Outros em outros lugares, porque há outros mundos habitados em diversos lugares. Bem, veja como o pensamento de Deus ele se desdobra. O pensamento das Escrituras Sagradas é um pensamento universal, não um pensamento sectário, não um pensamento de uma religião, mas é um pensamento para todos os homens, para todas aquelas almas que quiserem conhecer a obra do Criador, para viverem nela, para serem felizes, para se realizarem, criarem suas famílias, desenvolver sua sabedoria, seus dons. Tudo isso Deus nos oferece gratuitamente. Gratuitamente, não tem custo nenhum, irmãos. Não tem custo nenhum. O versículo 6, acompanhe os irmãos aí comigo, marca até, isso é importante. Esse versículo, a gente precisa fazer uma marca nele, porque o nosso rabi, né, nosso mestre, que é o nosso irmão mais velho, o primogênito do povo Israel, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que significa isso? Há dois nascimentos. Existe um nascimento que é carnal, quando nasce o corpo, nasce a criança. Esse é o nascimento carnal. E há o nascimento do espírito, que não é o nascimento, é um renascimento, porque ele disse nascer de novo. Mas se nascer de novo é renascer. Quem que nasce de novo? Alguém que morreu, concorda? Mas não pode ser alguém que não existia. Tem que ser alguém que existia, alguém que era vivo, morreu e precisa nascer novamente. Esse é o sentido das palavras, que as pessoas simplesmente não tomam em conta para entender as coisas do Senhor. E o nascimento do Espírito, que é o renascimento da alma, é quando se estabelece novamente o vínculo perdido. Perdido lá nos tempos idos, nos tempos passados, quando tudo começou. Quando nós descemos para as regiões onde a criação estava sendo elaborada. E ali permanecemos um certo tempo aguardando até que os seres vivos atingissem um determinado estágio para que a alma pudesse se nascer e se realizar plenamente com a evolução das espécies, não de acordo com o ponto de vista do homem, que acha que as espécies evoluem somente em função do ambiente físico onde ela existe, mas, na verdade, um outro tipo de evolução, que é impulsionado pelo Espírito de Deus, pela mente divina,
Ora, ora, claro que sim. Não se descarta que o ambiente exerce influência na evolução das espécies. Ora, estamos descartando, mas é preciso acrescentar aí o motor de tudo isso. Qual que é o motor de tudo isso? É Deus, o Espírito de Deus que é o motor das coisas, que move todas as coisas e mantém tudo coeso e funcionando perfeitamente, ora, ora. Não fique maravilhado, disse ele para Nicodemos, de eu ter dito que é necessário nascer de novo. É necessário renascer, é o renascimento. Quando você renasce de novo, não é preciso renascer de novo, de novo, de novo. É só uma vez que você renasce. Aí você nunca mais perde a vida eterna. A vida eterna você não perde. Quando o vínculo se estabelece, não perde mais. Ah, eu posso perder a salvação? Não, você não perde a salvação se você já encontrou. Salvação e o estabelecimento do vínculo é o mesmo, é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. A pessoa não sabe que a salvação é o começo da vida com Deus, pensa que a salvação é o fim. Ah, estamos salvos, vamos morrer, vamos para o céu. Bem, é assim mesmo, tá bom, vai para o céu, vai. O coral do Arcanjo Miguel está lá te esperando para você poder cantar e tal. Jardinzinho cheio de florzinha, borboletinha voando, tal, vai ficar lá conversando uma eternidade. Tudo bem, em frente. Jesus diz então: o vento sopra, assopra onde quer, versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que quer dizer? Que o movimento de salvação perpetrado pelo Espírito, que faz o Espírito para resgatar a alma que vai ser salva, é desconhecido. Os propósitos de Deus são desconhecidos. Por quê? Porque a gente não sabe com quem vai acontecer e quando vai acontecer. E para o que vai acontecer, porque nós somos criados, cada um de nós, para um propósito. Cada um de nós tem uma aptidão. Não quer dizer que nas nossas vidas vindouras nós vamos ser coisas muito diferentes do que nós somos nessas vidas. Alguns ainda não encontraram as suas aptidões, o seu estado natural de existência, mas isso acontecerá com todos os habitantes da Terra e da criação de Deus. Então, a nossa salvação, a ação do Espírito, quando ele nos resgata, todas essas coisas são desconhecidas, são como o vento, você não sabe de onde vem, não sabe o propósito definitivo. Sabemos que é uma coisa boa, mas não sabemos ainda como se desdobrará. Podemos crer, podemos confiar, porque esse Deus é um Deus fiel, verdadeiro, tem mostrado ao longo da história que ele faz cumprir todas as suas promessas. É um Deus cheio de misericórdia, de bondade, de amor por todos nós. É um Deus que quer que todos se salvem. Todos se salvem. Nicodemos não entendeu muito bem o que Jesus disse. Imagino que devia ser muito difícil entender o que ele dizia naquela época. Hoje mesmo nós não entendemos, né? Ficamos aqui navegando em torno das coisas escritas e tal, interpretando a nosso modo, pedindo a Deus que nos ajude a entender e tal. Imagina convivendo com ele naquela época, ele que era bem além da realidade do mundo. Ele por isso, é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, né? Confundido aqui nesse texto com o unigênito, pelos tradutores. Nicodemos perguntou, como é que pode ser isso? Como é que essa história do vento, como é que essa história de nascer de novo, né? Ele não entendeu muito bem. Jesus, então, disse o seguinte para ele, olha, tu és mestre, Israel, tu és formado, não sabes disso? Não sabe do mistério? Ele não sabia. Ele era mestre, mas não tinha entendimento sobre o renascimento da alma, a necessidade da alma nascer de novo.
por estar contaminada com a morte primordial, que os religiosos comuns trataram de colocar como se fosse um pecado original. Todo mundo nascia com o pecado original, aí tinha que batizar. Mal sabe eles que aquela criança que está nascendo ali já vem de muito tempo de história. Então, não tem a ver com a necessidade de batizar uma criança para que ela fique livre do pecado. A criança, nesta vida, nem conheceu o pecado ainda. Qual é a necessidade de batizá-la em termos práticos? Não tem nenhuma, a não ser pelas convenções religiosas, né? Pelas coisas que as religiões colocaram como se fossem necessárias. Tudo bem, vamos em frente. Mas tudo isso vai passar. Um dia você vai entender que não tem necessidade alguma de batizar criança e nem adulto. Não há necessidade. Então Jesus deu uma puxada de orelha nele ainda, né? Um puxãozinho ali. Ô, meu filho, você é mestre em Israel, não sabe disso? Os mestres tinham que saber, eu tinha que estudar, todo mundo tinha que investigar, participar das escolas, aprender com os mais velhos. Tudo aquilo que não acontece nos nossos dias, né? Não acontece. Hoje você não aprende com ninguém, nem com os pastores, né? Ele vai lá na internet e acha um mundo de coisas lá e acha que é melhor, que ele acha mais bonita e acha que aquilo é verdade. Jesus continua instruindo. Olha, nós falamos de coisas que sabemos e testificamos as coisas que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Então Jesus, como no começo da instrução, ele disse que havia dois nascimentos, um carnal e um de natureza espiritual transcendente. Também aqui ele deixa bem claro, né? Coisas terrestres, nascimento do corpo, coisas celestiais, nascimento da alma, renascimento da alma. Dois tipos de coisas nós precisamos considerar. Infelizmente, os homens só consideram as coisas materiais, inclusive os religiosos. Eles não se interessam por nada que está além da sepultura. Por nada. Daí essa situação de atraso das religiões. Né? Atraso. Segue mais ou menos como era na Idade Média. Não progrediu nada, a teologia não se desenvolve. Não se desenvolve. Essas grandes instituições religiosas e tal, ficam ali praticando seus cultos, e sustentando como uma muletinha a vida do povo e instrução, busca de entendimento, nem para eles, que são as autoridades, né, são os mestres desse tempo. Mestre de quê? De nada. Na verdade é isso. Aqui no versículo 13, ele começa agora a falar aqui sobre a impressão que dá é que é um outro espírito que está falando aqui. Não parece que é um desenvolvimento do pensamento que vinha anteriormente. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, o texto é mal traduzido. Pelo menos é o que eu entendo. Né? Às vezes a pessoa entende de outra maneira, amém, fique à vontade. Então, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Quem desceu do céu? O enviado, que é Jesus, o Cristo. Ele fala que o Filho do Homem que está no céu. Ora, mas Jesus está ali, não está no céu. Então, de quem que ele estava falando? Então, o texto deixa essa dúvida. Né? Não é só aqui não, tem outros lugares também que tem passagens obscuras. E não somos nós que afirmamos, os estudiosos. Os estudiosos dizem isso, os caras que são entendidos lá e tal. Eles dizem que tem algumas passagens que podem ser interpolações, que o sujeito põe lá uma coisa que não é daquele jeito. Né? Acrescenta um versículo, acrescenta uma palavra. Há situações até que um capítulo inteiro pode ter sido introduzido num dos livros da Escritura.
há os estudos que mostram isso. Né? Algumas versões da Bíblia têm certos livros, outros não têm. Enfim, eles não se entendem. Mas não é novidade. Mas o que mais interessa para nós, eu penso que a partir do versículo 14, as coisas ficam um pouco mais claras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor veio para cumprir uma missão de salvar o mundo, o seu povo, as ovelhas desgarradas e o mundo. Então, nós precisamos crer no Senhor. A pessoa diz assim, a gente tem que crer em Jesus. Eu digo, a gente tem que crer no Senhor. Mas Jesus não é o Senhor? É o Senhor. Temos que crer no Senhor e seremos salvos. Porque o judeu também crê no Senhor. O judeu crê no Senhor. Ele não sabe que é o mesmo Senhor, mas é o mesmo Senhor. As pessoas pensam que o Senhor é Jesus. Não, Jesus é uma das vidas que esse Senhor viveu. Os irmãos estão entendendo? Então, antes de Jesus nascer, não existia Jesus, mas o Senhor existia. Ele disse que já existia antes de Abraão. Percebe? Então, há um Senhor que nós precisamos crer nele para sermos salvos. Os cristãos dizem que é o Senhor Jesus. Eles veem assim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode ser. Mas é possível que ao chegarmos do outro lado, nós vamos entender um pouco diferente as coisas. Porque vamos perceber que há um Senhor só, de judeus e de cristãos. Na verdade, são a família de Deus. Não há dois senhores. Um Senhor que é Jeová, outro Senhor que é Jesus. Não há nada disso. Tudo é um Senhor só. O resto tudo, irmãos, é palavra, é tradução, é entendimento de quem leu, de quem contou a história. Isso, não, na verdade, não contribui para unificar a nossa fé. Então, um só Senhor existe. É Senhor de todo aquele que crê. Se nós cremos no Senhor, nós seremos salvos. Se nós não cremos no Senhor, nós já estamos condenados. Já estamos condenados. Ele cita aqui uma passagem que está no livro Números, no capítulo 21. Os irmãos podem depois anotar aí, dar uma olhadinha em casa. Esse povo maravilhoso, né, que o Moisés tirou lá do Egito e trouxe para Canaã, que deu um trabalho danado para ele, viviam reclamando. Né? Então eles foram reclamar do Moisés, mais uma vez, dizendo que estavam cansados de andar pelo deserto, que Moisés tinha tirado eles de uma terra de conforto, vivendo como escravo, para levá-los para lugar algum, conforme mostra a história. Diz que eles já estavam até cansados de comer o pão dos céus, que era o maná, e chama o pão dos céus de pão vil. É assim que era o povo de Deus. Então, o Senhor pega e envia umas serpentes do deserto, e essas serpentes começam a picar as pessoas e elas começam a morrer, em grande número. Aí vieram lá, depois, atrás de Moisés de novo, né? Moisés deve ter a paciência maior que se pode imaginar. De novo, atrás dele, nós pecamos contra o Senhor. E ele enviou aí essas serpentes, né? Faz alguma coisa aí. Moisés foi falar com o Senhor disse, olha, põe uma serpente de metal sobre uma haste e coloca lá no meio da tribo. Quem for mordido pode olhar na serpente que não vai morrer. E assim aconteceu. Então, essa passagem ela é utilizada aqui pelo Senhor para mostrar que era necessário que ele fosse levantado como a serpente no meio do povo. Que ele fosse levantado da mesma maneira que nós estamos sujeitos à morte
picados pela serpente, que é Satanás. E se nós não percebermos isso, não olharmos para o Cristo, o Messias, que é o Senhor, que foi levantado na cruz, nós não viveremos. Tá bem? Então ele usa essa passagem aqui para mostrar todo aquele que nele crê, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Estabeleça novamente aquela conexão da nossa mente com a mente do Pai, com a mente de Deus. Isso acontece pelo Espírito, isso é renascer do Espírito. Aí entra de novo aqui uma história estranha, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não pode ser unigênito, unigênito é o verbo, é o logos divino. Aí toda uma concepção que nasceu na igreja, de que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, que nasce lá daquele primeiro versículo do Evangelho de João, capítulo 1. Né? Entenderam que Jesus era o verbo. Na verdade não é, porque as escrituras antigas mostram que Jesus era um profeta e que ele é o primogênito do povo, não o unigênito. Ele é o primogênito do povo Israel. É o nosso irmão mais velho, é aquele que foi escolhido para ser o Messias, aquele que vai transformar o mundo dessa escuridão e trevas no mundo de luz e de sabedoria. Tá bem? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu primogênito, na verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bem? Então, quem sabe no futuro, a revisão dessa escritura, eles possam ver direitinho isso aí e colocar Jesus no devido lugar dele, né? Porque o unigênito é o verbo não encarna. O verbo na verdade, Deus. É o Deus que cria, o Deus que executa, o Deus que faz acontecer. Né? O verbo é o Deus ativo. Além desse Deus, além desse verbo, desse logos, está o ser eterno, aquele que sempre existiu, que é o nosso Pai. Tá bem? Isso aí já está dando um pouquinho o nosso ponto de vista em relação ao Criador. Tá bem? A palavra Deus está ligada à expressão Elohim, que é mais parecido com o Espírito do que o próprio Eterno. Então, nós precisamos começar a mudar um pouco nossa maneira de ver. Se o Deus faz, é o Verbo, é o unigênito, é o Logos divino. Esse é o Deus que executa todas as coisas. Muito bem. Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, já estamos concluindo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não há condenação. Né? O Senhor quer que o mundo seja salvo. E mesmo os que forem condenados, eles também serão salvos um dia. A alma renasce. Um dia ela vai renascer e continuar vivendo. Não é como aquela reencarnação espírita, né, que o pessoal fala que a alma tem que nascer para pagar pecados, que a alma tem que nascer para evoluir. Isso é uma concepção bem diferente da concepção que nós temos nas Escrituras Sagradas. Viu? Porque há mesmo uma condenação e há um lugar que estas almas vão permanecer durante muitos anos, para depois voltar a nascer. Bem? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, né? Jesus trouxe o quê? Trouxe a luz do Verbo. O Verbo falava pela boca de Jesus. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E olha só o que ele diz aqui no versículo 20 e 21. Acho que isso aqui é como se fosse uma coroa, né, desses ensinamentos. Acho que é como uma coroa. Todo aquele que faz o mal não gosta da luz. Ele não vem para ela, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso é fundamental. Tá bem? Então, olha, às vezes você quer ensinar as coisas de Deus, quer falar de Deus para as pessoas, e elas não querem ouvir. Sabe por quê? Porque as coisas do nosso Deus, as coisas do Deus de Israel,
Não é moralidade religiosa, não é coisa filosófica, não sei o quê, não é nada disso. Deus, nós estamos falando do Deus eterno, estamos falando de uma palavra que não muda, por si só traz a vida para nós. Este Deus é o Deus de Israel, é o Deus que nós precisamos nos orientar por ele. Quem tem contato com Deus, quem tem contato com a doutrina das Escrituras Sagradas, sabe que o homem está em pecado. Tá bem? Se você que está ouvindo é ateu, não gosta de Deus, tá, problema teu. Né? Se você é ateu, é problema teu. Tá certo? Mas sabe por que você não gosta de Deus? Porque Deus diz que você está fazendo coisas erradas, você não quer escutar. Tá bem, segue fazendo. Nós não vamos tentar te convencer. Tá? Não tem necessidade de tentar te convencer para quê? Deixa você depois aprender com a história. Você vai aprender com a tua história mesmo. Você não morre. Bem? Então, lembra da palavra do pregador. Deus de Israel é luz. E aqueles que vivem nas trevas não gostam dessa luz, porque ela diz a verdade. Então, o mundo está em trevas. Olha aí na televisão, olha na internet, olha o que fazem esses ídolos do mundo, olha o que fazem essas pessoas conhecidas, políticos, olha o que eles fazem. Você acha mesmo que o que eles fazem está conforme o nosso Deus? Não está. Se eles falam de Deus, falam em mentira, porque eles fazem coisas que Deus abomina. Basta você ler a Escritura, você vai saber que eles não são verdadeiros, não são de Deus. Eles não gostam da luz porque não são dela. Eles não têm condições de receber os ensinamentos, o Espírito de Deus. Se dão ao Espírito das trevas. Então vamos praticar a verdade, pedir a Deus que nos salve, pedir a Deus que nos ajude, para que a gente possa ter as nossas obras manifestas, servindo de testemunho para aqueles que estão do nosso lado. Mas isso só será verdadeiro se nós estivermos andando e considerando os ensinamentos do Senhor. Que a comunidade seja abençoada e nosso Deus possa seguir operando nos nossos corações para a edificação das nossas almas e de todo o povo de Israel. Amém. E hoje nós vamos, enquanto aguardamos os irmãos se organizarem para fazer as perguntas, não sei se terão perguntas, nós vamos começar com as perguntas, algumas perguntas que chegaram por e-mail. Esperando um pouco o retorno do nosso pastor, para que a gente possa começar uma pergunta que chegou por e-mail, enquanto os irmãos se organizam aí no YouTube e na sala. Uma pergunta da nossa irmã Tereza, aqui de São Luís, Tereza Pessoa. Ela pergunta, são duas perguntas. Ela diz em Hebreus 12, 24, diz o seguinte: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, porque o apóstolo compara o sangue. Por que o apóstolo compara o sangue de Abel ao de Jesus? A morte de Abel foi um sacrifício? Essa é a primeira pergunta, que a outra já é um outro assunto. A gente não pode dizer que a morte de Abel teria sido um sacrifício. Né? Nós sabemos que ele era um homem que agradou a Deus. Né? E o que o autor de Hebreus quis dizer é que o sangue do Senhor, o sangue que foi vertido na cruz, ele tem muito mais importância do que aquele sangue. Né? Foi nesse sentido que ele quis dizer, quando ele faz essa comparação. Embora a gente não esteja estudando esse texto, né? Mas me parece que é isso. Se a pastora tiver alguma consideração a fazer nesse sentido, algum complemento, a irmã pode fazer. Fique à vontade. Não, a outra pergunta é: os capítulos 6 e 7 de Romanos, o apóstolo instrui sobre o pecado, corpo do pecado, lei do pecado. Porque pelo batismo morremos para o pecado,
Que pelo batismo morremos para o pecado. No batismo somos livres da lei. O que é a lei do pecado? O senhor pode comentar sobre o que é pecado? Olha, o pecado, a meu ver, são, assim, falando em palavras bem simples, né? É tudo aquilo onde falta o amor. Eu acho que o maior pecado é uma vida sem amor, é a gente viver sem amar. E a maior virtude é o amor, porque nós sabemos que o Senhor nos ensinou que a lei maior é a lei do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E ele disse que desses dois mandamentos dependiam as demais leis e profetas. Então eu acredito que se nós entendermos o que é viver em amor, nós vamos estar colocando em dia a nossa vivência das leis de Deus. Acredito também que o apóstolo, ao falar do corpo do pecado, ele quis dizer que muitas pessoas ainda estão envolvidas, enroladas nas suas transgressões. E nesse caso, o pecado tem um grande poder de gerar transtornos na vida da pessoa. O pecado não é uma coisa que você faz e ele fica adormecido dentro de você esperando o juízo. É um pensamento comum. As pessoas pensam que depois no juízo Deus vai ver o que vai fazer, se vai perdoar, se vai condenar. Mas como nós entendemos a vida pela espiral do renascimento contínuo, tudo muda de figura. Então, se nós temos uma vida de transgressão, ou se nós trazemos uma bagagem muito ainda densa das atitudes vividas nesta existência e em outras vidas passadas, tudo isso é como um acúmulo sobre os nossos lombos, forma-se como se fosse um corpo do pecado. Um corpo que passa a exercer uma influência sobre a nossa vida, sobre a nossa destinação, a nossa felicidade. Então, ele é um elemento gerador de sofrimento. E a gente percebe que isso enrola todas as coisas que estão em volta de quem está envolvido com uma cruz tão pesada. Há um reflexo na vida da família, na vida de todos, naquilo que a pessoa faz. Então é necessário se livrar do pecado. E isso só acontece quando nós somos batizados. Mas batizado em quem? Batizado do Espírito. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. E cremos nas suas promessas, e cremos no Senhor, e cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque se nós cremos nisso, nós temos a vida eterna. Senão, nós não temos a vida eterna. É preciso que a gente se livre desse corpo do pecado. Tá bem? A lei é o elemento que chega na consciência do homem e diz para ele não fazer tais coisas. E se ele faz, é acrescentado na sua consciência, fica registrado ali o seu ato, que poderá gerar sofrimento futuro por causa desse ato, no sentido de corrigir. A pessoa sofre as consequências do que faz para correção, não é para castigo. Não existe castigo na criação de Deus, tá bem? Às vezes na tradução aí o pessoal andou pondo castigo e tal, mas não existe castigo, existe correção em todos os níveis, né? Mesmo para aqueles que são condenados, que vão parar no inferno, vão parar lá no lago de fogo, enxofre e tal. Todo mundo vai ter oportunidade de se redimir, tá bem? De se livrar do corpo do pecado. É isso. Uma pergunta aqui da Sara, do pastor José Carlos, ele pergunta: Jesus disse a Nicodemos que havia falado das coisas terrestres e que ele não acreditou. Entendi que Jesus havia falado do renascimento da alma. Dessa forma, quando diz que falou das coisas terrestres, não estaria indicando também que a alma tem o seu renascimento na experiência existencial?
Pode ser, depende de como a pessoa interpreta, né? Pode se interpretar também dessa forma, porque não há só uma interpretação do texto e das passagens, né? Nós estamos apresentando, por exemplo, uma orientação, uma interpretação que Deus nos concede nesse momento. E temos seguido mais ou menos essa linha. Mas o fato da gente observar ali outras possibilidades não quer dizer que a gente não deve falar delas. Eu acho que isso pode ser também interpretado dessa maneira. Tá bem? Talvez também outra interpretação é dizer que quando ele falou assim, se vos falei de coisas terrestres, não cresce, quer dizer, ele estava, na verdade, falando de uma lei natural da criação, né? Que a alma sairia dessa situação, estava mergulhada na ignorância, por ignorância mesmo, né? Mas que todas as pessoas um dia sairiam dessa situação, nasceriam novamente, e despertariam para a sua condição. Isso é uma lei natural, né? A lei da criação. E aí ele faz essa pergunta, se essas coisas que são leis naturais, tu não acreditas, como é que tu vais entender a ciência de Deus, né? Das coisas celestiais? Talvez ele também quisesse chamar a atenção dele para isso. É certo. Outra pergunta aqui na sala, daqui da sala, Sofia, pergunta, nos versículos 17 e 18, fala-se em acreditar no Filho unigênito de Deus. Isso quer dizer que para ser salvo é necessário que Jesus é o portador do verbo divino? Antes, no fim de todas as coisas, todos os salvos crerão que Jesus é o enviado de Deus? Olha, como eu disse, é necessário crer no Senhor, viu? Não disse que é crer em Jesus. Tá? Nós sabemos que lá no meio dos judeus tem a via de salvação, que foi referenciada por Paulo ao dizer que Abraão foi o primeiro que foi salvo, porque creu. O apóstolo Paulo não fazia esse tipo de diferença. Né? Então, nós sabemos que se há uma via de salvação que não envolve a figura de Jesus Cristo, então essa via deve ser a via natural de salvação. Espera, então há duas vias de salvação? Não. É que nós estamos falando de um Senhor que nasceu como Cristo, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e para cumprir a sua missão crística. Essa é a melhor explicação que nós encontramos para essa questão. Então, nós podemos dizer que o Senhor nasceu como Cristo. E existe uma outra via de interpretação que ainda coloca, mas isso aí é um pouco mais profundo, né? Que ainda coloca um outro Senhor. Porque nós sabemos lá na conversa de Davi com Deus, né, ou com o Senhor, que existe um salmo que ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. E ali nós sabemos que o Senhor de Davi era Jesus. Então há um outro Senhor. De que Senhor nós estamos falando? Né? Esse Senhor é o Adonai, é o Deus vivo, é o verbo, o Logos divino, que é uma coisa só. Esse é um entendimento que nós estamos trabalhando ainda nele para compreender melhor as escrituras antigas. Mas o que é importante é a gente crer no Senhor. Então, se você fala com um cristão, você diz assim, você crê em Jesus, que você será salvo. Porque Jesus é o Senhor. Pronto, acabou, tá bem. Jesus é Deus, eu acredito que Jesus é Deus. Tá bom, fica também assim, tá tudo certo. Dizia o apóstolo Paulo, não há quem aguenta, né, o ser humano. Então, acredite em Jesus como puder, em Deus como puder, desde que você creia verdadeiramente. E que isso mude a sua vida e faça você andar nos caminhos do amor a Deus, do amor ao próximo. Ótimo. Mas vamos falar com um judeu, por exemplo. Não, quem crê no Senhor. Mas é o Adonai? Essa palavra Adonai significa Senhor. Entendeu? É o Adonai. Isso, crê no Adonai, você vai ser salvo. Aí o judeu vai falar assim, então eu não preciso crer em Jesus? Você fala, não tem necessidade. Você crê no Senhor, você será salvo. Afinal das contas, nós estamos falando do mesmo Senhor, do mesmo Deus. É preciso crer para que a gente possa entrar em comunhão com a mente do Eterno, com a mente divina. É isso que interessa, irmãos.
Tá bem? Então, nós temos que começar a expandir um pouco o nosso entendimento. Para saber que só existe uma via de salvação, não existe duas. Se ela existia na época de Abraão, então não foi necessário criar uma outra via de salvação com Jesus. Jesus veio e usou a mesma via. Então nós precisamos crer nele. Veja, crer nele como o enviado dos céus. É isso, ele é o Messias. Tá bem? Não sei se me fiz entender. A pastora me ajude, por favor, se for necessário. Vê se tem alguma pergunta no YouTube. Pergunta do YouTube, da irmã Silma. Quando Jesus fala das coisas celestiais, ele estaria dizendo que há uma vida também nos céus? Não está dizendo que tem uma vida no céu. Vamos imaginar que seja correta, vamos pensar, não imaginar, vamos pensar que seja correta a tese de que as almas continuam existindo do outro lado, morre só o corpo. Então, há uma existência ali, isso faz parte do conhecimento das coisas celestiais. A existência em si. Né? Não quer dizer que a alma vai ficar lá para sempre. A alma vai voltar a nascer, para poder seguir com o seu desenvolvimento, né? Para seguir com o desenvolvimento da sua própria figura, da sua existência, das almas que acompanham, que a acompanham, que nós sabemos que as almas elas nascem em grupos, né? E também o desenvolvimento da coletividade. Então a alma sobe e desce, sobe e desce. Todas essas coisas pertencem às coisas celestiais. Então ele não quis dizer que tem uma vida definitiva lá, ele quis dizer que isso faz parte do conhecimento também das coisas celestiais. Então a existência do ser depois da morte faz parte das coisas celestiais. A igreja não aceita isso, infelizmente, né? Bem. José Carlos, também aqui da sala, diz: foi dito que Jesus, mesmo sendo Senhor, teria recebido instrução durante o período oculto de sua vida. Qual teria sido a escola? A escola? Perguntou qual teria sido a escola, pastor? Sim, qual teria sido a escola? Onde ele Olha, foi instruído? ninguém sabe, existem muitos poucos documentos daquela época, né? Mesmo em termos de cópias das escrituras, dos evangelhos e tal, me parece que tem alguma coisa só do ano 400, algo assim, né? Ou 600, algumas cópias de pergaminhos e tal, de textos, né? Então, não dá para a gente saber. Existem algumas teorias, algumas tradições que falam que ele teria ido para algum lugar distante de Israel. E há alguma suspeita sobre o fato de que os reis magos que vieram vê-lo, eles eram homens envolvidos com conhecimento oculto, que é o conhecimento das coisas celestiais, os reis magos. É estranho que eles fossem magos, por exemplo, poderiam ter vindo outros reis, trazer presentes para Jesus e tal, né, depois do nascimento do menino. Mas esses reis não eram reis comuns. Eles eram homens que tinham conhecimento das coisas eternas, das coisas celestiais. Teriam vindo falar com Maria e José sobre a missão crística do menino? Poderia o Senhor ter ido até eles, ou até a escola deles, onde eles viviam, para se preparar de modo a desempenhar sua tarefa, sua missão? Eu acredito que pode ser uma hipótese provável, né? Eu acredito. Porque se ele ficasse no meio dos judeus, ele não teria como se preparar devidamente. A gente vê que a formação dele é bastante profunda, complexa. Ele não só sabia de todas as coisas, mas ele tinha os seus dons em alto desenvolvimento, tanto que ele fazia verdadeiros milagres, né? Coisas que ninguém nunca fez. Eu penso que ele foi sim para algum lugar se preparar, mas não há como saber aonde foi. Há algumas hipóteses que
que dizem que ele pode ter ido para a Índia. Eu já ouvi falar de textos na internet, mas nem sempre são coisas confiáveis, que ele teria andado por lá. E que tem lendas que falam dele, lá histórias antigas, que falam da passagem dele por certas regiões da Índia. Mas são coisas que a gente não tem como comprovar, tá? Mas que deve ter acontecido algo parecido, deve ter sim. Eu não acredito que esses reis vieram do Oriente, lá do Oriente, onde eles fomentam o conhecimento. Nós sabemos que a base do conhecimento oculto foi primeiramente revelado naquela região, para depois vir para cá, para a região de Israel e tal, para depois esparramar para outros países, né? Então, por que eles vieram do Oriente? Uma pergunta que a gente sempre fez. Deve ter alguma coisa assim aí, tá bem? Embora a gente não possa provar. É possível, não é provável. Ele completa a pergunta perguntando assim: o conhecimento revelado pelo Senhor já estaria no mundo, segundo essa hipótese? O conhecimento, qual conhecimento? Eu não O sei qual. conhecimento revelado pelo Senhor, revelado por Jesus, já estaria no mundo agora. Eu não entendi bem a pergunta. Não sei, Jesus deixou vários conhecimentos revelados, mas eu não sei do que ele está falando. Será que é das coisas celestiais? Não sei. Acho que sim, o conhecimento revelado pelo Senhor já estaria no mundo. Olha, é só a gente saber o seguinte, eu acho que esse negócio de conhecimento tem que saber o seguinte, o conhecimento é progressivo, a revelação. Não é revelado uma coisa fora do tempo. Nós vimos isso num evento que nós tivemos, quando nós estudamos aquele cone progressivo, aquele desenho assim que abre um ângulo, né? Vocês devem se lembrar. Então, uma coisa não é revelada fora do seu tempo, não há abertura para que seja recebido pelas mentes que estão naquele lugar. Embora alguns mestres sejam um pouco mais avançados do que o seu tempo, mas ele não vai muito adiante também. Não é muito avançado. Pode ser bem avançado, mas não muito adiantado. Então, cada coisa tem seu tempo. O conhecimento vai sendo revelado para outros homens também. Houve outros homens depois dos apóstolos, do começo da igreja, que receberam revelações. Dentro do judaísmo, por exemplo, há toda uma ciência chamada Cabala, que houve várias revelações lá dentro, sobre a criação, sobre várias coisas. O conhecimento vai sendo revelado sempre para o mundo, porque trata-se de iluminar e esclarecer o planeta, as nações. Então, agora, eu penso que vai ser feito um movimento, por causa do fim dos tempos, que vai juntar novamente o povo de Israel. O povo de Israel vai ser ajuntado e aí eles vão se preparar para que o conhecimento seja codificado, organizado, como uma ciência. Mas sempre coisas novas vão ser reveladas. O dia que parar de revelar é porque chegou o fim da criação. Tá? Estava vendo se tinha alguma pergunta no YouTube. Tem outra pergunta aqui na sala, Vera, que diz o seguinte: como já entendemos que Jesus tinha uma missão de pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o fato do povo judeu não ter reconhecido é um plano de Deus, e também que a salvação esperada aconteceu antes da chegada de Jesus, como a Bíblia nos diz sobre Abraão. Dessa forma, chegará um novo anunciador para o povo judeu? Como se dará esse entendimento? Olha, eu acredito que a conscientização dos judeus em relação à figura do Senhor, a missão salvadora do Senhor, eu acredito que virá mesmo no período apocalíptico. Haverá uma conscientização mundial acerca de tudo. Acho que esses corações endurecidos vão ser amolecidos, por várias razões. E quem for mesmo de Deus vai encontrar o caminho. Seja judeu, seja gentil,
vai encontrar o caminho e será chamado por Deus, e Deus vai falar por esses corações. Então vai ser um tempo muito diferente do que nós imaginamos. Nós nem conseguimos imaginar como será, mas os verdadeiros israelitas, todos eles vão ser levantados onde eles estiverem. Então será, com certeza, todos convencidos das verdades eternas. Entenderemos melhor quem é Jesus, qual foi a missão que ele desempenhou, a questão da ressurreição da humanidade, da necessidade da sua morte sacrificial, uma série de coisas, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel, que na verdade são aquelas almas lá das tribos do norte, que estão espalhadas no mundo, e que precisavam ser ajuntadas, e elas são idólatras até hoje. Enfim, há um trabalho tanto a ser feito aí nesses próximos anos. Eu creio que isso só será possível pela influência poderosa do Espírito de Deus sobre todos nós que servimos, que somos servos do Deus Altíssimo. Tá bem? Então, não precisamos ficar preocupados. Todo mundo vai se convencer da verdade. Seja judeu, seja cristão, seja gentil, seja descrente, seja o que for. Todo mundo vai se convencer da verdade. O que vai acontecer no mundo não tem parâmetro, não dá para a gente nem imaginar direito. Bem? A pergunta do e-mail, a última do e-mail, do nosso irmão Cresa, ele diz o seguinte: na instrução que recebemos do Salmo 126, semana passada, os gentios reconheceram que Deus fez grandes coisas pelo seu povo. Havia um cântico na boca deles. No livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 3, diz que havia um cântico novo na boca das 144 mil testemunhas. Podemos deduzir que os cristãos, os gentios no passado e os judeus de coração reconhecerão a nova mensagem revelada, a ciência de Deus, e pode unir esse povo nesse tempo que o guiará, como disse o pastor? Olha, eu acredito que essa resposta é semelhante à anterior. Não importa se é judeu, se é gentil, todos que são e foram chamados por Deus, eles entenderão tudo o que vai estar acontecendo. E existem testemunhas entre os cristãos, entre os judeus e fora também em outras nações. E elas se levantarão. Nós temos que olhar assim com olhos mais abrangentes, né, alcançando todos os homens, porque as testemunhas estarão ali. E elas farão aquilo que Deus deseja que elas façam. Vamos ver um tempo muito diferente. Então, é um cântico novo. Quem puder entender esse cântico novo vai entender, mas isso vai acontecer na hora, né? A gente fala assim, o cântico novo é um novo pensamento, a nova mensagem, a ciência de Deus. Também, mas é uma coisa diferente. Tá? Ainda não chegou a hora do cântico novo ainda, vai chegar lá ainda. Vai chegar o momento da gente ter esse cântico novo no nosso coração, na nossa boca, e nós vamos juntos nos alegrar, vamos festejar a chegada do reino, a nova humanidade, porque não há quem aguenta mais essa humanidade aí. Então, uma coisa muito triste que está acontecendo. Não é possível que alguém ainda acredita no homem. Não é possível. O que eles estão fazendo é uma loucura. Eles não se entendem em torno de coisa alguma. Então, isso é porque o diabo está entrando no mundo e a presença dele vai destruindo as relações e criando cisão, separação, disputas em todos os níveis da vida dos homens. É muito triste o que está acontecendo. Então, nós nos alegraremos muito quando chegar o reino, vamos festejar muito a chegada do mundo novo, vamos trabalhar para construir uma nova humanidade, e isso vai ser um trabalho de todos os homens. Quando eu falo homens, também as mulheres, né, estão incluídas. Tá? Jovens, velhos, todos nós vamos trabalhar muito para construir o futuro. E Deus estará conosco, nos ajudando, nos orientando, nos dando força para essas batalhas, né, para esses grandes desafios que nós vamos ter no período pós-apocalíptico. Tá bem? Que nós sejamos abençoados, né, por Ele, guardados no seu grande amor. Eu acho que Prontinho, pastor? tem uma mensagem, uma pergunta aqui no YouTube,
Vamos então à última. É a última. Diz assim, a palavra unigênito significa único, gerado, filho único. Queria que o senhor explicasse sobre isso. O unigênito é o filho único, né? É o único filho. Então, o unigênito de Deus é o verbo divino, é o chamado cordeiro, cordeiro primordial. É aquela mente que aparece, né? Nós falamos mente porque é uma coisa abstrata, é um ser abstrato, que aparece no primeiro instante da criação. Quando a eternidade se rompe, aparece essa percepção exterior. Porque quando ela estava dentro do Criador, lá dentro onde vive o ser eterno, ela é, na verdade, o ser eterno. Então, o que é a criação? É o rompimento num ponto. Vocês se lembram, lá no nosso estudo, quando nós falamos do ser eterno, a gente colocou lá uma cor azul, lembra? Aí aparecemos um pontinho, que mudava a natureza daquele azul que estava ali, que era uma cor representando o ser eterno, o Pai eterno. Né? Então, em um determinado ponto, há uma ruptura da natureza da eternidade. Quando isso acontece, aparece uma percepção exterior de existência. Quer dizer, é como se alguma coisa tivesse deixado o estado de eternidade e percebe que está existindo fora do ser que sempre existiu. Então, esse ser é chamado Cordeiro de Deus, ou unigênito, porque é a partir dele que toda a criação se desenvolve. É a partir dele que as almas são lançadas na criação, também geradas no seio do Eterno Pai. Então, é toda uma complexidade isso, mas o ser unigênito é ele, só há um unigênito, é o verbo divino. É o verbo, o logos, tudo é uma coisa só. Verbo, logos, o cordeiro, é a mesma coisa. E também entendemos a palavra Deus como sendo a mesma coisa, porque Deus é o Deus que faz. Se ele é o Deus que faz, ele não é o ser eterno. O ser eterno não entra na criação. Ele não pode entrar na criação. Assim, a presença dele tem que ser retida pelo unigênito. Ele funciona como se fosse um retentor. Porque se a natureza divina entrar na criação, a criação volta a ser Deus. Né? Então, volta a ser o Pai, né? Perdão, volta a ser o Pai eterno. Né? Os cabalistas, assim, eles usam uma imagem, eu acho que é legal. Eles tratam o ser eterno como se fosse uma luz, que é igual em todos os pontos, uma luz infinita. Então, essa luz ela traz em si mesmo todos os predicados que nós conhecemos do Criador, né, do Pai, do ser que sempre existiu. Todos os predicados, todo o poder está nessa luz. Então, num determinado ponto, essa luz é extraída por ela mesma, para que haja o que se chamou abismo, aonde foi soprada a criação, como se alguém soprasse a criação e começasse a trabalhar como se fosse um oleiro fazendo uma grande obra, né, construindo uma obra. Esse oleiro é o verbo, é o logos, cordeiro, unigênito, e a palavra Deus ela se encaixa também aí. Tá bem? Aí lá para trás disso só está o ser eterno, só está a luz como ela sempre foi. Então a luz não pode penetrar essa cava, esse lugar onde a criação existe, porque ela já envolve toda a criação, como se fosse um oceano, e uma bolha que foi criada dentro dele. Então, se a luz entrar lá dentro, ela desfaz a criação e tudo volta a ser luz novamente. As almas, a matéria, o tempo, o espaço, a energia, tudo volta a ser a luz que sempre existiu. Tá bem? Isso é uma forma da gente falar do Pai eterno, do ser que sempre perpetuamente existiu e existirá. Tá bem? Então, a criação é uma variação da natureza eterna desse ser. Tá bem? Do absoluto ser. Podemos dizer que é uma variação, é uma manifestação relativa do absoluto. O ser absoluto é o ser que não muda, é a luz eterna. Tá? E a criação é onde tem tempo, espaço, matéria, gente que nem nós, né? Fazendo bem, fazendo mal, fazendo toda essa coisa que nós chamamos de vida, essa coisa maravilhosa.
Tá certo. Então é isso, irmã. Acho que é a última pergunta para hoje, tá? Terminamos. Então, um comentário aqui, uma pergunta do Ricardo, mas a resposta foi dada nessa aí, falando sobre o unigênito. Vamos terminando aqui hoje a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo o pastor, sua paciência na instrução, com todos nós.